Olá pessoal, eu sou a Camila e faço parte do Engenheiros Sem Fronteiras do Núcleo de Uberaba. E hoje vamos dar continuidade no nosso projeto de Matemática Básica com o assunto de expressões numéricas. Qualquer dúvida ou sugestão que vocês tiverem, pode enviar para a gente no e-mail que vai estar disponível no final dessa aula ou deixar aqui nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Primeiro vamos começar com a resposta dos exercícios sobre simetria. Exercício 1. Em qual das figuras você pode traçar uma reta de modo que a figura seja dividida em duas partes simétricas? Bom, analisando a letra A, se a gente traçar uma linha, a gente não vai dividir ela em duas partes iguais. A letra B, se a gente observar, a gente também não vai ter duas partes iguais. A letra C, se a gente cortar ela no meio, a gente também não vai ter duas partes iguais. Já a letra D, quando a gente corta ela no meio, nós vamos ter duas partes iguais, ou seja, simétricas. Logo, a resposta é a letra D. Exercício 2. Quantas letras da palavra assunto são simétricas? Bom, vamos analisar letra por letra. Se a gente cortar a letra A no meio, nós vamos ter duas partes iguais, então ela é simétrica. O S, nós não vamos ter duas partes iguais, então ela não é simétrica. No U, se a gente cortá-la no meio, nós vamos ter duas partes iguais. No N, nenhuma parte igual. No T, nós vamos ter duas partes iguais. E no O, nós também vamos ter duas partes iguais. Logo, a palavra assunto tem 4 letras simétricas: o A, o U, o T e o O. Exercício 3. Quais figuras são simétricas em relação ao eixo desenhado? Bom, analisando aqui a letra A, quando a gente tem esse eixo, a gente observa que esses dois triângulos são simétricos. Eles estão como se fossem espelhados. Na letra B, quando a gente tem esse eixo aqui cortando, nós temos os dois triângulos iguais, então eles não são simétricos. Na letra C, nós temos esse eixo aqui, que nos dá dois retângulos simétricos, que eles são duas figuras espelhadas. Na letra D, quando a gente corta aqui no meio, nós também temos duas figuras iguais, uma de cada lado. Na letra E, quando a gente tem esse eixo cortando, as figuras não são simétricas, elas não são espelhadas, elas estão viradas para o mesmo lado, tá vendo? E o F, quando a gente tem esse eixo aqui, nós temos dois corações idênticos, espelhados. Logo, a resposta é a letra A, C, D e F. A E e a B não são simétricas. Falando agora sobre as expressões numéricas. As expressões numéricas são sequências de duas ou mais operações que devem ser realizadas respeitando determinada ordem. Quando calculamos uma expressão numérica, usamos regras, que definem a ordem que a operação será feita. Então, vamos ver as ordens das operações, né? Devemos resolver as operações que aparecem em uma expressão numérica na seguinte ordem. Então, a gente vai ter a nossa expressão e a gente vai observar que a potenciação e a radiciação vão ser resolvidas primeiro. Depois, em segundo lugar, nós temos a multiplicação e a divisão. E depois, em terceiro lugar, a gente vai resolver as somas e a subtração. Deve-se começar com a que aparece primeiro, da esquerda para a direita. Vamos ver um exemplo? Exemplo 1. Resolva a operação 25 mais 6 ao quadrado dividido por 12 menos raiz de 169 mais 42. Então, aqui, de acordo com aquela nossa ordem de prioridade, primeiro nós temos que resolver as potenciações e as radiciações. Então, nós temos que 6 ao quadrado 36 e a raiz quadrada, de 169 é 13. Resolvemos primeiro pela ordem de prioridade, a potenciação e a radiciação. Agora, qual que é a nossa ordem de prioridade? Vai ser a divisão, não é mesmo? Em segundo lugar, são as divisões e as multiplicações. Então, resolvendo essa divisão de 36 dividido por 12, nós temos o resultado é 3. Nós não temos nenhuma multiplicação, então a gente já resolveu as de segunda prioridade. Agora, o que nos resta é as somas e as subtrações. Resolvendo as somas e as subtrações, que são a de terceira prioridade, nós temos que a resposta dessa operação é 57. Agora, usando símbolos.
Em algumas expressões numéricas, uma parte da expressão pode ter prioridade em relação às outras. Essa parte deve ser separada com parênteses, colchetes e chaves. E elas também vão apresentar uma ordem de prioridade. As que têm a primeira prioridade são as operações que estão dentro dos parênteses. As de segunda prioridade são as operações que estão dentro dos colchetes. E a de terceira prioridade, as operações que estão dentro das chaves. Vamos ver um outro exemplo. Exemplo 2. Confira abaixo a resolução das expressões numéricas. Então, aqui nós temos a nossa expressão. E agora a gente tem a divisão, a multiplicação, a subtração, depois outra multiplicação e uma potenciação. Mas nós temos os símbolos. Então, de acordo com a nossa regrinha de prioridade, primeiro nós temos que resolver a operação que está dentro dos parênteses. Então, a gente vai resolver o 5 mais 2, que é igual a 7. Depois, nós temos que resolver a operação que está dentro dos colchetes. Mas dentro dos colchetes, nós temos uma multiplicação e uma subtração. Nós vamos resolver primeiro a multiplicação, porque ela tem a ordem de prioridade que eu expliquei antes. Então, resolvendo essa multiplicação, nós temos que 12 vezes 7 é igual a 84. Agora sim, nós vamos resolver a subtração, porque ela ainda está dentro do colchete. Resolvendo 86 menos 84, a resposta é 2. Agora, nós vamos resolver quem está... O 2 ainda está dentro do colchete. Então, e ele é uma potenciação. A potenciação vem antes da multiplicação e da divisão. Então, a gente vai resolver essa potenciação, que é 2 elevado a 2, que é igual a 4. Agora, nós temos o 480 que está dentro de nada, e nós temos o 20 vezes 4 que está dentro das chaves. Então, nós temos que resolver primeiro agora as chaves. Fazendo 20 vezes 4, nós temos 80. E, por último, realizando a divisão, nós temos 480 dividido por 80. A resposta dessa expressão numérica é 6. Agora, os exercícios para casa. Exercício 1. Ana foi ao mercado e levou para pagar suas contas uma nota de R$100. A quantidade e o preço dos produtos comprados por ela, então, estão indicados no quadro abaixo. Aqui nós temos a imagem da lista de compras da Ana. Letra A. Escreva uma única expressão numérica para calcular o valor do troco que Ana irá receber ao fazer as compras. Bom, se a gente observar aqui, cada linha é um produto. E aqui nós temos que ela comprou 3 quilos de arroz, mas cada quilo custa R$1,80. Então, a gente vai ter que fazer 1,80 vezes 3, para a gente ter o quanto que ela gastou só comprando arroz. A minha dica que eu dou para vocês é de criar essa expressão dessa forma. Primeiro, nós vamos ter o 3 vezes 1,8. Isso vai ser mais a quantidade de batatas, mais a quantidade de garrafas de refrigerante, assim por diante, menos R$100, que daí a gente vai ter o resultado, o troco dela. A letra B, calcule o valor do troco recebido por Ana. Então, aqui a gente vai calcular quanto ela gastou e na letra B a gente vai fazer R$100 menos o resultado dessa equação aqui que a gente escreveu, vai ser o troco. Exercício 2. Qual das alternativas a seguir representa 1/5 do resultado dessa expressão? Bom, então aqui nós vamos ter que resolver essa expressão, sempre lembrando da ordem de prioridade dos parênteses, dos colchetes e das chaves, que são os símbolos, mas a gente também tem que se lembrar da prioridade das equações, de potenciação, divisão, multiplicação, soma. A gente tem que ver qual delas vem primeiro e resolver essa equação. 1/5, a gente vai pegar esse valor final dessa equação e vai dividir por 5. Desse jeito, a gente vai ter qual é o 1/5 desse resultado. Exercício 3. Encontre o valor da expressão numérica abaixo. Bom, aqui de novo, nós vamos ter que lembrar das ordens de prioridade. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham aprendido. Este é o e-mail para o envio de dúvidas e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até a próxima!